Meditando o Evangelho do dia. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 3. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ser como criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. Vejamos o que Jesus quer nos ensinar quando nos manda ser como crianças. Para sermos abençoados por Deus, precisamos ter a mente de uma criança. Criança acredita em tudo com facilidade. Criança não fala o que não deve. Criança é humilde, não tem preconceito, perdoa com facilidade e não guarda rancor. É esse o desejo do coração de Deus para nós. Com este questionamento, quem é o maior no reino de Deus, revela a motivação de alguns discípulos para servir ao Senhor, que de certa forma estava errada. Demonstra que alguns estavam seguindo Jesus por interesses, pensando em promoção pessoal, conquistas de sucesso e de posições importantes. Portanto, a pergunta chega a ser tendenciosa, porque estava cheia de ambição e de insatisfação. A ambição é o sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe para o mundo e nada vai levar dele quando morrer. No Éden, foi a ambição que destruiu o homem e o fez pecar contra Deus. A ambição faz pessoas querer ser até maior que Deus. Jesus ilustrou muito bem uma criança para mostrar que enquanto o mundo ensina a desejar o poder a fim de superar e dominar os outros, o cristão deve reconhecer sua fragilidade, sua carência e ser humilde e modesto. Segundo Jesus, a pessoa mais importante não é aquela que se destaca em posição, poder e sucesso, mas a pessoa simples, calada, humilde, singela, que tem um coração de uma criança. Assim, será feliz e confiante, mesmo diante das adversidades. Ter o coração que se assemelha ao de uma criança não é pensar em si mesmo de forma depreciativa, é sequer pensar em si mesmo. É necessário converter-se e tornar-se como uma criança. Do contrário, ninguém chegará nem às portas do céu. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus pergunta: Entendeis o que eu fiz? Jesus está nos mostrando de que no reino de Deus é importante servir. No reino de Deus é mais honrado a posição daquele que serve ao outro. O apelo de Jesus é que nós convertamos. Aprendamos com Jesus na ilustração de uma criança que humildade é fundamental para a dependência de Deus, para sermos dependentes de Deus. Esta característica é a credencial para nós entrarmos no céu. As criancinhas não têm preconceito, elas perdoam e esquecem rapidamente. O Pai nosso que está nos céus não deseja
que se perca nenhum desses pequeninos. Hoje, o Evangelho volta a nos revelar o coração de Deus, que nos faz entender com que sentimentos atua o Pai do céu em relação a seus filhos. A solicitude mais fervorosa é para com os pequenos, aqueles os quais não se presta atenção, aqueles que são esquecidos, que não chegam aonde todo mundo pode chegar. Sabemos que o Pai, como bom Pai que é, tem predileção pelos filhos pequenos. Mas hoje nos damos conta de outro desejo do Pai, que se converta. Esta é uma obrigação para nós cristãos. Se não nos converterdes e não nos tornarmos como crianças, não entrareis no reino dos céus. Entendemos que o Pai não valoriza tanto o ser pequeno, mas o fazer-se pequeno. Quem se faz pequeno, esse é o maior no reino dos céus. Por isso, devemos entender nossa responsabilidade nesta ação de nos diminuirmos. Não se trata tanto de ter sido criado pequeno ou simples, limitado ou com mais ou menos capacidade, mas de saber prescindir da possível grandeza de cada um, para nos mantermos no nível dos mais humildes e simples. A verdadeira importância de cada um está em nos assemelharmos a um destes pequenos que Jesus mesmo nos apresenta com cara e olhos, que são as crianças. O Evangelho ainda nos amplia a lição. Há, e muito perto de nós, uns pequenos que estão mais abandonados do que os outros. Aqueles que são como ovelhas que se desgarraram e o Pai as busca e quando as encontra, se alegra porque as faz voltar para casa e já não se perdem. Talvez, se contemplássemos a quem nos rodeia como ovelhas procuradas pelo Pai e desenvolvidas mais do que desgarradas, seríamos capazes de ver mais frequentemente e mais de perto o rosto de Deus. Este capítulo 18 de São Mateus é de grande importância para a ética cristã, porque trata das qualidades que deveriam caracterizar as relações pessoais dos cristãos. Humildade, responsabilidade e zelo com as coisas de Deus, renúncia, preocupação com o outro, disciplina, comunhão com Deus à medida que temos comunhão com o nosso irmão e, acima de tudo, liberar o perdão. Para nossa meditação hoje, eu tenho me preocupado em não querer ser superior a ninguém? Peçamos ao nosso Deus, nosso Pai, Ele que resistiu aos soberbos e concedeu a graça aos humildes, concedei-nos, Senhor, a virtude da verdadeira humildade, de que o vosso Filho unigênito foi tão perfeito modelo, a fim de que nunca provoquemos com o nosso orgulho a vossa indignação, mas consigamos, pela humildade, os dons da vossa graça, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber diariamente o Evangelho do dia. Curta esse vídeo, deixe um comentário ou um pedido de oração e compartilhe para que a mensagem da Boa Nova do Reino se espalhe e possa chegar a quem precisa ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.